Obrigado, Jaque. Bem, meus amigos, nesta última aula, nós vamos, nós vamos falar um pouco sobre a importância de nós desenvolvermos confiança no Senhor, fé e confiança no Senhor, para enfrentar nossos desafios pessoais, inclusive desafios relacionados à saúde mental, ansiedade, depressão. E para a gente começar, eu queria perguntar para vocês, e aí vocês podem ligar o microfone e falar, ou pode usar o chat, mas eu queria que vocês me dessem exemplos nas escrituras, exemplos significativos para vocês que estão nas escrituras, de pessoas que são exemplos de confiança, fé, coragem e confiança no Senhor. Que exemplos nas escrituras nós temos de pessoas que exerceram fé, coragem e confiança no Senhor para enfrentar seus desafios pessoais? Vocês conseguem lembrar de alguém nas Escrituras? Poderia nos dar exemplos? É, eu conheço vários, né, na verdade, vários exemplos, né, de pessoas que tiveram muita fé e confiança no Senhor, mas eu lembrei agora de Jó, e teve uma vida muito próspera, mas que em um momento ele foi testado, né, e ele perdeu tudo que tinha e foi acometido por uma doença, e mesmo assim ele foi fiel ao Senhor, ele não temeu e ele não negou a fé em Jesus Cristo. Já que, mesmo com vários desafios, várias provações, onde ele podia ter vários motivos para negar sua fé, ainda assim ele se manteve firme na sua fé e na sua confiança no Senhor, né? No plano do Senhor para ele, né? A vida dele. Obrigado, Jaque. E os demais, Vanusa, Carol, Cristiano, conseguiram lembrar de algum outro exemplo nas escrituras que é significativo para vocês? De fé, coragem e confiança no Senhor? Vou dar uma cola, hein? Vou dar uma cola para vocês. Vocês lembram por que Esther é um exemplo de fé, de coragem e confiança no Senhor? Vocês lembram da história de Esther? Quem lembra que pode compartilhar conosco algo sobre a história dela? Por que que ela é um exemplo para nós de fé e de confiança no Senhor? Alguém se recorda? Ah, tinha uma lei persa que previa que quem se apresentasse ao rei sem ser convocado seria morto, né? E Esther, ela sabia dessa lei e desse risco, né, que tinha de se apresentar ao rei persa sem ser convocado. E ela demonstrou muita coragem, muita confiança no Senhor ao ir ao encontro do rei Assuero para interceder pelo povo dela, que ia ser destruído. E lá em Esther, no capítulo 4, versículo 16, ela até fala: se eu perecer, pereci. Então ela foi muito corajosa e destemida e confiou na vontade de Deus. Ela priorizou até o bem-estar do povo dela acima da própria segurança dela. Tudo para interceder pelo povo dela. Então, Esther é um exemplo para nós de fé e de coragem. E assim como Esther, todos nós aqui
podemos também demonstrar fé e coragem. E tem muitos membros da igreja que também demonstram isso, para enfrentar desafios na sua vida. Então, eu vou compartilhar um vídeo com vocês aqui de algumas irmãs elas são Estérs modernas. E elas são grandes exemplos para nós de coragem, de fé e de confiança no Senhor. Então, ao ver o exemplo dessas irmãs, eu queria que vocês pensassem, observassem o que que a gente pode aprender com o exemplo delas, que pode nos inspirar a vencer os nossos próprios desafios pessoais, tá bom? Então, pensa sobre isso. Eu vou compartilhar o vídeo das experiências dessas irmãs e ao assistir essas experiências, pensem sobre isso. O que que eu posso aprender com esses exemplos que pode me inspirar a vencer os meus próprios problemas e desafios pessoais? Como exemplo de fé e coragem e confiança delas podem nos inspirar, tá bom? Depois eu queria ouvir alguns comentários de vocês sobre isso. Vocês. Quem se aproximava do rei sem ser convidado podia ser executado, mesmo que fosse a rainha. Para mim, isso nunca significou ser corajosa. Eu só tinha que ter fé de que Deus ia me ajudar. Todo mundo tem desafios e situações na vida que não acontecem como planejado. É difícil todos os dias. Para mim, viver se relaciona com duas coisas: fé e coragem. Eu pensei, tenho que fazer alguma coisa. Eu olhei para o céu e orei. Sabia que eu poderia morrer. Sei que temos muitos desafios. Fui diagnosticada em agosto de 2011. Acho incrível como apenas um breve momento pode mudar o curso da nossa vida. Um dia eu fui para o trabalho e a empresa decidiu fazer algo que era contra minhas crenças. Eu pensei, bem, preciso defender o que tenho que defender e fazer o que preciso fazer. Meu marido disse que viria para casa almoçar, mas foi atropelado por um carro e nunca mais voltou. Eu senti a perda. Foi o momento mais assustador da minha vida. Você não percebe o quanto é forte até que ser forte seja tudo o que te restou. Ser corajosa não quer dizer que eu não tenho medo. Coragem é agir com fé. Ao descobrir o problema, não queremos enfrentá-lo, mas não temos outra opção. Temos que ir em frente. Eu me demiti. Não sabemos o que o Senhor está tentando nos ensinar, mas se eu realmente confiar no Pai Celestial, não importa que não entenda tudo. Sei que Deus tem um plano para mim, e às vezes é diferente do plano que tenho para mim mesma. Nem sempre é fácil, mas é sempre melhor. Com o tempo, senti paz. Com fé em Deus, tenho tudo. Bem, meus amigos, chamou a atenção de vocês, como exemplo delas nos inspira aí a ter fé, coragem e confiança no Senhor, na opinião de vocês.
Na minha opinião, todas foram corajosas, né? À sua maneira. Então, elas se viram diante de uma situação de que elas precisavam ser fortes e também precisavam tomar uma atitude, né? Diante da situação que elas estavam. E elas foram fortes, né? Como Esther. E foram obedientes ao Senhor, né? Eu acredito que elas foram sensíveis a ouvir a voz do Espírito e as instruções que o Espírito deu para elas, né, naquele momento. E é assim que eu vejo também na história de Esther, né? Esther conta, né, nas Escrituras que ela foi obediente à voz de Mardoqueu, né, que era o tutor dela na época, que orientava, né, o que ela deveria fazer. E ela foi obediente. E ela ficou sabendo, né, do que aconteceria. E ela decidiu fazer o jejum e ir à presença do rei, porque ela sabia que ela precisava tomar uma atitude. E ela seria a pessoa que poderia fazer a diferença, né? E hoje eu fiquei analisando agora, né, sobre isso. E eu fiquei pensando também, acho que nós temos, o nosso profeta que nos instrui, nós temos os nossos líderes. Então, nós devemos também ser obedientes à voz, né, do Senhor que fala com eles, através deles, para nos instruir, né? Exatamente o que nós devemos fazer diante das situações que acontecem, né, na nossa vida. E se nós fomos obedientes, né, à voz do Senhor que vem por meio dos nossos líderes, né, a voz do Espírito, essa voz vai nos ajudar a ter mais fé, né, confiança no Senhor, vai nos ajudar a tomar melhores escolhas. Às vezes não vai ser fácil o caminho que ela vai nos indicar a seguir, mas sempre vai ser o certo, né? Uma delas fala isso, né, no vídeo. Nem E sempre. uma delas falaram também assim, Fábio, que não é porque a gente tem coragem que a gente não tem medo. A gente, né? Então a gente tem fé e ter coragem, mas a gente tem medo também, mas a gente vai estar lá enfrentando. Legal isso, né, Carol? Uhum. Então, não tem problema, sabe, a gente sentir medo, né? É normal, às vezes a gente ficar com medo, né? A gente só tem que cuidar para que o medo não nos paralise, não nos faça agir, né? A gente tem que ir avante mesmo com medo. A gente tem que dar os passos, né? Mesmo com medo, mesmo com sentimento, mas temos que confiar, não podemos deixar que ele seja maior que a nossa fé e a nossa confiança no plano de Deus para nós, né? Mas ainda assim, né, cara, interessante isso que você observou, ainda assim a gente às vezes vai sentir medo. E tudo bem, não tem problema sentir medo. Ainda, mesmo se tratando em relação à ansiedade, depressão, às vezes a gente vai sentir medo disso, desses problemas. Tudo bem, mas que a gente possa seguir em frente, né? Confiando no plano do Senhor para nós, que é sempre melhor, né? Vai ser sempre melhor. Obrigado, Inês, pelo comentário. Alguém mais gostaria de comentar algo? Interessante essa experiência dela, porque, nossa, foi assim uma coisa extraordinária, né? O que aconteceu com Esther. E várias pessoas foram abençoadas por causa disso, né? Por causa da atitude dela. Vários milagres acontecem quando exercemos fé e confiança no Senhor. E, às vezes, os problemas, os desafios podem nos fazer esquecer da nossa fé e confiança. Ou eles podem fazer diminuir nossa fé e confiança no Senhor. E tem uma canção da igreja que ela nos faz lembrar das coisas que nós podemos graças ao Salvador Jesus Cristo. Então, eu gostaria de compartilhar essa música conosco aqui,
E eu queria que você prestasse atenção na letra dela, tá? O nome da canção é Posso Tudo em Cristo. Ao prestar atenção na letra dessa música, tenta ponderar nas coisas que nós podemos fazer por causa dele. E pondera nos pensamentos e sentimentos que você tem pelo Salvador Jesus Cristo, por causa disso. Pelas coisas que você pode fazer na sua vida por causa dele. Pelos desafios que você pode vencer ou enfrentar por causa dele. Tá bom? E eu queria que você compartilhasse um trecho da letra do hino que é mais significativo para você. E você pode depois ligar o microfone e falar, ou pode compartilhar aí no chat. Mas eu queria ouvir algo de cada um de nós aqui, tá? Eu vou compartilhar aqui. E depois a gente vai querer ouvir alguns de vocês. Opa, deixa eu compartilhar. Em meus rios e vales, muito além do fim, sinto o Salvador perto de mim. Sigo seus passos por onde vou, e quando me faltam forças, sinto seu amor. Me leva pra onde eu devo ir, me ajuda a conseguir. Aqui estou, posso tudo em Cristo, que me fortalece e de mim não esquece. Melhor sou assim, posso tudo em Cristo. Se estiver a naufragar, Ele vai me resgatar e cuidar de mim. Posso tudo em Cristo e mais. Nele eu posso sim ser mais. Por multidões vou atravessar, mesmo sem ninguém me acompanhar. Vou olhar pro céu, em minha oração. Com Ele comigo eu sei que posso tudo em Cristo, que me fortalece e de mim não esquece. Melhor sou assim, posso tudo em Cristo. Se estiver a naufragar, Ele vai me resgatar e cuidar de mim. Posso tudo em Cristo e mais. Nele eu posso sim ser mais. Se estou sem saída, Ele vai me libertar. Se parece o fim, Ele faz ressuscitar. Se meu medo me domina, Ele me faz ver e saber que posso tudo em Cristo, que me fortalece e de mim não esquece. Melhor sou assim, posso tudo em Cristo. Se estiver a naufragar, Ele vai me resgatar e cuidar de mim. Posso tudo em Cristo e mais.
Pensamento e sentimentos que vocês tiveram, eu ponderar na letra desse hino, das coisas que nós podemos por causa de Cristo. Vocês gostariam de compartilhar? Hum. Eu amo esse hino, sempre escuto. E a letra dele realmente se encaixa muito bem aqui, né, na nossa turma, né? Fala sobre muitas coisas que a gente passa e a gente sente. E ele diz que nós podemos tudo em Cristo. E a última parte, a parte que eu mais gosto, ele fala: se estou sem saída, ele vai me libertar. Se parece o fim, ele faz ressuscitar. E se meu medo me domina, ele me faz ver e saber. Me identifico muito com essa parte porque tem momentos que eu me sinto assim. E uma moça do vídeo falou, e a irmã comentou, de que a gente vai sentir medo, mas nós precisamos confiar em Cristo, que Ele nos faz ficar calmos, entender de que nós estamos bem, né? E Ele nos faz ver realmente a verdadeira realidade da vida. Às vezes a gente está preso, cegos a uma realidade distorcida, né? Que é o que causa ansiedade. E o Senhor, Ele abre nossos olhos e nos faz enxergar que está tudo bem, que Ele está conosco, que Ele vai nos ajudar e que nenhuma dificuldade é tão grande que Ele não possa nos ajudar a enfrentar. Pegando isso que ela. Opa! Ah, não. Pegando isso que ela comentou aí, esse trecho do hino, né, da canção fala: se estou sem saída, ele vai me libertar. Se parece o fim, ele faz ressuscitar. Se meu medo me domina, ele me faz ver, saber que posso tudo em Cristo. Eu queria que vocês tentassem, pegando isso que a Jaque compartilhou conosco, queria que vocês tentassem lembrar de uma ocasião na vida de vocês em que vocês se sentiram assim, que vocês estavam sem saída, que parecia que era o fim de algo, que vocês estavam talvez com muito medo, que o medo dominava, mas que Cristo fez vocês saberem que você podia tudo nele. Você lembra de ter tido uma experiência assim que posso compartilhar conosco, se não for muito pessoal? Assim, sem saída, o medo te dominava, parecia o fim. E, presidente, Vai, Iago. eu tenho uma experiência. Quando eu estava aí no Brasil, teve uma vez em que eu fiquei bem doente. Estava com gripado, sabe? Só que a situação avançou a um ponto em que ficou bem difícil. Eu lembro que nesse dia eu estava com febre, e aí a febre começou a crescer, eu estava sozinho em casa. E a febre chegou a um ponto em que eu comecei a delirar. E até hoje eu lembro de como era o sentimento. Parece que eu estava caindo no inferno, sabe? Uma escuridão sem nenhuma esperança. Foi um negócio assim que eu não conseguia controlar minha mente. E aí eu lembro que eu orei com todas as forças que eu tinha naquele momento.
E eu lembro que é como se aquela névoa, aquela escuridão na minha mente, ela desaparecesse. E aí eu lembro depois que no mesmo dia eu liguei para minha esposa pedindo para ela falar com o bispo para me dar uma bênção. E aí o bispo, ele morava bem em cima, eu morava bem em cima da casa dele. Ele me deu uma bênção. E aí ele falou que quando ele deu a bênção, eu estava tão quente que ele suou, sabe? Ele começou a suar. Mas a bênção, ela me ajudou com conforto e com fortalecimento também, sabe? Então eu diria que essas duas coisas me ajudaram naquele momento. Fazer a oração e receber uma bênção do sacerdote. Essa experiência, Iago, te ajudou a saber que você pode tudo em Cristo. Você está me perguntando? Desculpa. Sim, sim. Sim, me deu muita força. E isso tudo, porque a gente lembra muito dessas experiências e às vezes a gente precisa na nossa vida atual e aí é dessas. Tá. Eita, tá falhando, não estamos te ouvindo agora. Estamos te ouvindo, meu amor. Tá ligado o seu microfone, mas não te ouvimos. Eita, caiu por terra. Mas obrigado, Iago, por compartilhar, né, essa experiência conosco. É uma experiência que você foi fortalecido, né? E o Senhor te mostrou que Ele não se esquece, né? E Ele não se esquece de nós mesmos, de fato. Obrigado por compartilhar. A Andrea colocou aqui no chat, onde quer que estejamos, o Senhor sempre vai nos resgatar. Sempre vai estender sua mão de misericórdia por nos amar tanto. A Carol Silva. Gosto muito desse hino. Com a força e apoio de Cristo, podemos superar qualquer desafio, porque Ele nos capacita. Obrigado, irmãs. E eu oro para que a gente possa lembrar disso, né? Especialmente quando estivermos enfrentando nossos desafios de ordem mental, emocional, ou seja lá qual for, que a gente possa lembrar da misericórdia e do poder que o Senhor tem de nos ajudar a superar ou de nos capacitar, né, para os nossos desafios. Sobre tudo isso que vocês falaram, eu queria fazer uma breve atividade com vocês agora, tá bom? Vocês falarem do poder do Salvador, do poder de nos capacitar. Aqui está a letra dessa canção e separação aqui na letra sobre dores e dificuldades pessoais que nós podemos sentir, a ajuda do Senhor que Ele promete e a nossa ação pessoal que nós podemos realizar. E para cada aspecto desse, eu relacionei com algumas escrituras, tá bom? Então, eu queria que você escolhesse, eu queria que cada um de nós aqui escolhesse uma escritura e relacionasse com o trecho do hino que ela está linkada aí, tá bom? Você vai estudar a escritura, relacionar com a letra do hino e buscar responder essa pergunta aqui, ó. O que podemos aprender sobre a misericórdia, poder e amor do Salvador que nos traz confiança nele? Tá bom? Vou dar 3 minutinhos para fazermos essa atividade. Cada um escolhe só um versículo desse. Relaciona com a letra do hino e pondera nessa pergunta. 3 minutinhos.
E alguém gostaria de compartilhar aí sua escritura e a resposta aí para essa pergunta? Sim, dois comentários aí. E, presidente, Baiano. sete, que é a resposta do Senhor a Joseph Smith. E fala o seguinte: meu filho, primeira coisa é isso. Nós somos filhos do nosso Pai Celestial. Da que se importam com ser um filho do Pai Celestial é algo que dá conforto. E aqui eu gostei também. Não durarão mais que um momento. Pergunta aqui, então, se Iago? ter a atitude com o Salvador e não ficar. Pode me ouvir? Sim, estava cortando, mas agora estou te ouvindo. Consegue me ouvir, presidente? Agora sim. Ah, Estava cortando, agora estou te ouvindo. Como estava falando, como nessa escritura eu gostei com a resposta do Senhor em como ele chama Joseph Smith de meu filho. E para mim isso aí me tocou, sabe? E aí a segunda coisa é que nossas adversidades elas não durarão mais que um momento. Toda adversidade ela não é eterna. A gente tem que lembrar disso. E Sim. o outro ponto é sobre suportar bem. Não adianta a gente só suportar as aflições que a gente tem. A gente tem que estar aberto com o coração, disposto a aprender com aquilo, sabe? Senão a gente não vai extrair nada daquele momento precioso, sabe? Puxa. E é muito bom essa escritura, né, Iago, que ele chama ele meu filho, né? E ali ele fala, pai, estás, né? Várias vezes, né?
A gente pode achar que o Senhor está longe de nós, mas Ele está bem perto, né? A gente pode sentir o Salvador perto de nós. Às vezes a gente só precisa ouvir, né? E ouvir, só abrir os nossos ouvidos e a gente vai sentir Ele perto de nós. E como o Iago falou, às vezes os nossos rios e vales que a gente tem que atravessar, nossos problemas podem ser muito longos, podem ir muito além do fim, né? Como fala a letra do hino. Mas como ele falou, como diz a Escritura, não durarão mais que um momento. Se nós suportarmos bem, o Senhor vai nos exaltar. Então a gente pode confiar nele, que as nossas provações vão durar mais que um momento. E nós somos seus filhos, ele está conosco. Ele vai estar conosco. Obrigado, Iago. Alguém mais gostaria de compartilhar sua escritura, suas ponderações aí para essa pergunta? É, Jack. eu li o livro de Lucas, capítulo 1, do versículo 37, e fala quando o anjo Gabriel apareceu para Maria, né, para anunciar a vinda de Salvador, e ele fala com ela, e a Maria fala, né, para o anjo, como se fará isso, pois não conheço homem algum, ou seja, como que isso pode acontecer, né? E aí o anjo fala para ela que para Deus nada será impossível. Então, diante das nossas adversidades, o Senhor, ele sempre tem um modo de nos ajudar. E para nós também, o Senhor nunca vai nos desamparar, né? Ele sempre vai achar um meio de nos colocar no caminho certo, de nos mostrar a saída. Então, tudo é possível, né? Vamos dizer, Escritura, tudo é possível que crê, né? Então, se nós realmente formos fiéis ao Senhor Jesus Cristo, nós vamos conseguir superar todos os obstáculos. Solo isso, né? Saber que para Deus nada é impossível, né? Para o seu poder, para o seu amor, nada é impossível. A gente pode contar, confiar nele, né? Eu oro para que a gente possa lembrar, meus amigos, que nele a gente pode sim, a gente pode ser mais, muito mais, muito provações, nossos desafios, nossas dificuldades, né? Eu oro para que a gente possa continuar buscando fortalecer nossa confiança e nossa fé nele, né, no Salvador Jesus Cristo. E como nós fizemos nesse pequeno exercício, que a gente possa buscar nas Escrituras os exemplos das manifestações de poder do Salvador, né? Tudo que ele fez nas Escrituras por várias pessoas, por vários santos, ele continua fazendo, né? Ele ainda tem poder para realizar essas coisas hoje. Basta que nós tenhamos fé e confiança nele. Para encerrar, eu queria compartilhar duas citações aqui, porque é importante a gente buscar por milagres, ter fé e confiança no Senhor, para buscar por um milagre, para buscar pela força, por algo que a gente deseja muito, mas a gente também precisa ter fé e confiança na vontade do Senhor para nós, especialmente quando aquela bênção que a gente quer não vai ser atendida, o Senhor não vai nos atender naquilo que a gente deseja. E o Elder Bednar, ele fala um pouquinho sobre isso, né? Eu vou compartilhar essa citação com vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Vanusa, você... Vanusa, ela saiu. Saiu. Marilyn, você consegue ler para nós? Posso?
Quando realmente desejamos aceitar a vontade do Senhor, também precisamos ter fé para não sermos curados. O elder David Abedna, do Coro dos Doze Apóstolos, ensinou: a retidão e a fé são, sem dúvida, fundamentais para que se curem os doentes, os surdos e coxos, desde que essas curas cumpram os propósitos de Deus e estejam de acordo com a vontade dele. Assim, mesmo com uma forte fé, nem todos os doentes e enfermos serão curados. Se toda a oposição fosse eliminada, se todas as moléstias fossem removidas, então os principais objetivos do plano do Pai seriam frustrados. Então, às vezes nós podemos buscar o Senhor com muita fé e muita confiança, até buscando uma cura, um alívio para algum desejo. Se essa cura não vier, às vezes é porque ela não está de acordo com os propósitos de Deus para nós. Não é a vontade de Deus para nós. Não está nos planos de Deus para nós. E como a gente viu no início da aula, com o exemplo de Esther e daquelas irmãs, a gente precisa lembrar que o plano de Deus sempre vai ser o melhor. Às vezes não vai ser o mais fácil, mas sempre vai ser o melhor. Então, às vezes, a gente vai precisar de fé para ser curado e vamos precisar de fé também para não sermos curados. Mas sempre confiando no plano de Deus para nós. E, por fim, aqui, essa citação do Elder Scott. Carol, pode ler para nós? Devemos compreender que ao lutarmos com o problema e ficarmos tristes, podemos ter paz e júbilo ao mesmo tempo. Sim, a dor, a decepção, a frustração e o sofrimento pode ser cenas temporárias no palco da vida. Por trás delas pode haver um fundo de paz e segurança que o Pai amoroso irá cumprir suas promessas. Então, queridos irmãs e irmãos, queridos amigos, queria só prestar meu testemunho e convidar todos nós, né, a lembrar de que podemos sim, mesmo em meio às nossas tristezas e desafios, podemos ter paz e júbilo ao mesmo tempo, mesmo estando triste, ansiedade, depressão ou outros problemas. Em Cristo, a gente pode encontrar paz e júbilo. Por quê? Porque Ele tem um plano para nós. Porque às vezes num palco da nossa vida pode estar passando uma cena ruim agora. Mas a gente sabe que por trás desse palco tem um Pai. E Ele sempre vai cumprir as promessas para aqueles que são fiéis. Então eu oro para que a gente possa manter fiel, para que as promessas de Deus possam se cumprir na nossa vida. E tudo vai estar bem conosco, independente dos nossos desafios. E que bom nós sabemos disso. Que bom temos o Evangelho. Que bom temos um plano. Que maravilha temos um Pai Celestial que nos ama e que é grato por poder confiar nele em todos os momentos. E que eu precisei dele, ele nunca me desamparou. Ele sempre esteve comigo. E eu sei que ele é real. Ele é muito real. Ele é muito mais real de que qualquer desafio físico, por mais pungente que nós soframos. Deus é muito mais real e pessoal. Ele pode ser. Eu sei disso por mim mesmo. E oro para que a gente possa aumentar nossa fé e confiança nessas verdades. E oro para que o Senhor possa nos ajudar nesse nosso desafio. E compartilho isso com vocês hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém.